A gente começou a ver na aula passada os processos cíclicos, né? Então, a gente fez esse exercício aqui. Vou abrir aqui o slide da aula passada. É um exercício bem completo. Ele não é muito difícil, mas ele é bem extenso. A gente tem um diagrama que mostra uma evolução de estado, né? É um processo cíclico, porque a linha que representa essa evolução é uma linha fechada, tá vendo? Então, você tem um estado inicial aí, pode ser esse ponto A, né? E aí o gás, né, o sistema termodinâmico, ele vai evoluir, né? Do estado A ele vai para o estado B, né? Do estado B ele vai para o estado C, e do estado C ele retorna para o estado A, né? Então isso caracteriza aqui um processo cíclico. A gente viu na aula passada que quando você tem um processo desse tipo, o trabalho realizado no ciclo como um todo é a soma dos trabalhos de cada processo intermediário desse, tá? Então você pega o trabalho aqui realizado no processo de A para B, pega o trabalho realizado no processo de B para C, pega o trabalho realizado no processo de C para A, soma, isso dá para você o trabalho realizado no ciclo como um todo. E a mesma coisa vale para as outras duas grandezas aí, né, que a gente estuda na primeira lei da termodinâmica, é o calor trocado e a variação de energia interna. Né? Num ciclo, essas grandezas elas são dadas aí como a soma, né, das grandezas correspondentes em cada processo intermediário desse, tá? E aí a gente finalizou a aula passada, né, discutindo a questão do sinal do trabalho realizado, tá? Então, quando eu passo desse diagrama pressão por temperatura para o diagrama pressão por volume, que é aquele que a gente avalia sempre, né, para estudar o trabalho realizado, porque trabalho, como a gente viu, a dimensão física de trabalho, né, que é energia, é equivalente a você pegar pressão e multiplicar por volume, né? Então é interessante a gente analisar a transformação cíclica através de um diagrama pressão por volume, tá? Então esse gráfico que a gente está vendo aqui é um gráfico desse tipo, né, pressão por volume, e daí a gente está observando que esse gráfico, esse processo cíclico está se realizando no sentido anti-horário, né? Isso quer dizer que o trabalho realizado aqui é negativo, tá? E aí na aula de hoje a gente vai discutir muito essa questão do sinal do trabalho realizado, né, em relação ao sentido, né, que o ciclo se realiza, tá? Então a gente vai já partir aqui para o próximo slide, né? Tá? Então, esse slide aqui ele está bem detalhado. Tá? A gente tem aqui as duas situações, né? O ciclo se realizando no sentido horário e o ciclo se realizando no sentido anti-horário, tá vendo? A seta está indicando aqui o sentido. Tá? Nos dois casos, né, como eu tenho um processo cíclico, né, ou seja, o gráfico que representa a transformação é uma linha fechada, nesse caso aqui é uma linha poligonal, né? Porque todos os processos são linha reta, tá vendo? Então, a gente tem um processo aqui que é um processo cíclico formado por uma linha poligonal. Isso não é necessariamente o que acontece sempre, né? Por exemplo, naquele exemplo que a gente viu na aula passada, isso aqui não é uma linha poligonal, né? Esse ciclo aqui não caracteriza uma linha poligonal, porque aqui você tem uma coisa curva. Esse processo aqui que vai de A para B não é uma linha reta, né? É um arco de hipérbole. Então, isso aqui não é uma linha poligonal, né? Você tem uma curvinha aqui, tá? Aquele processo ali, né, para simplificar a nossa vida, o entendimento, né, do conteúdo, do conceito, a gente coloca aqui processos mais simples, né, mais retilíneos, para a gente entender o que acontece. Tá? Então, é o seguinte, se a gente for analisar a questão da variação de energia interna, logicamente que a energia interna, num processo cíclico, a variação, né, o ΔU, tem que dar zero, né? Porque você tem o gás num certo estado inicial, pode ser, por exemplo, esse ponto A aqui, né? E daí o gás ele evolui nesse gráfico, né? Nesse diagrama, e retorna para o estado A. Então, quando ele retorna para o estado A, ele volta para a temperatura inicial. E a gente já aprendeu que a variação de energia interna é zero nesse caso, né?
porque a energia interna só depende da temperatura, tá? Então, se o gás ele retorna para a temperatura inicial, significa que não houve variação de energia interna. Consequentemente, o ΔU dá zero. Isso significa que o calor trocado nesse processo e o trabalho realizado são iguais, né? A única forma dessa diferença aqui dar zero é se Q for igual a W, tá? E aí, o calor trocado e o trabalho realizado ao longo desse processo é a soma, né, dos calores do trabalho em cada processo intermediário, que é o que está escrito aqui, né? Então, o calor no ciclo é o calor trocado no processo de A para B, mais o calor trocado no processo de B para C, de C para D e de D para A. Isso vale também para o trabalho realizado. Deixa eu aceitar quem está chamando. Certo? Então, o calor trocado num ciclo é a soma, né, dos calores em cada processo intermediário, o mesmo vale para o trabalho realizado. E aí, olhando para esse sentido aqui que o ciclo está se realizando, a gente consegue inferir, né, se o trabalho realizado ele é positivo ou negativo, né? A gente tem 4 processos aqui, né, intermediários, ó, de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Nesses 4 processos, só 2 deles o trabalho é diferente de zero, né? Ó, se eu olhar esse processo aqui de A para B, o que acontece com o volume do gás? O volume não varia, ele fica fixo. Tá? Se o volume fica fixo, significa que não tem trabalho realizado. Então, esse primeiro trabalho aqui, ó, o WAB, ele vale zero, né? A mesma coisa acontece com o WCD, ó, do ponto C para o ponto D, você tem uma transformação aí que é a volume constante. O volume não varia, tá? Então, a gente só tem valores de trabalho diferentes de zero nesse processo aqui, ó, de B para C, e no processo de D para A. São os únicos dois em que o trabalho realizado é diferente de zero. Então, só esses dois termos aqui dessa soma é que vão contribuir para esse W total aqui do ciclo, né? E se a gente for olhar, o trabalho realizado no processo de B para C, ele é muito maior do que o trabalho realizado, né, no processo de D para A. Isso aqui é evidente. A gente olhando para essa figura, a gente consegue inferir isso. A gente aprendeu, algumas aulas atrás, que o trabalho realizado num processo termodinâmico é sempre a área abaixo do gráfico, né, entre aqueles dois extremos. Tá? Então, se eu saio do ponto A e vou para o ponto C, qual que é o trabalho realizado nesse processo? É a área dessa região toda aqui, né? Desde o chão, aqui do eixo V, até essa linha aqui em diagonal que sobe do ponto B para o ponto C. Tá? Então, essa área dessa figura toda é o trabalho nesse processo de B para C. Da mesma forma que o trabalho de D para A também é a área abaixo do gráfico. Então, é esse retângulozinho aqui, né? Só que o trabalho de B para C, né, é muito maior do que o trabalho de D para A. O trabalho de B para C é positivo, porque o volume está aumentando, enquanto que o trabalho de D para A ele é negativo, porque o volume está diminuindo. Ó, a orientação do processo aqui deixa isso bem claro, né? Ó, quando eu estou no estado B e vou para o estado C, o que está acontecendo com o volume da massa gasosa? Ela está aumentando, tá vendo? O volume está se tornando maior, tá? Então, esse trabalho aqui é positivo, o trabalho de B para C, enquanto que o trabalho de D para A, ele é negativo, né? E aí, se eu pego essa contribuição positiva e somo com essa contribuição negativa, o resultado tem que ser um número positivo, né? Vamos supor que daqui de B para C, o trabalho realizado tenha sido de 100 joules, tá? E de D para A, o trabalho realizado tenha sido de 20, né? Menos 20 no caso. Qual que é o trabalho total do circuito, né? Do ciclo? Já que daqui de A para B é zero, de C para D também é zero. Vai ser 100 menos 20, que dá 80. É um trabalho positivo, tá? Então, toda vez que o ciclo se realiza num sentido horário, que é a indicação que está dada aqui nessa figura, você tem que o trabalho total realizado pela massa gasosa é um trabalho positivo, tá bom? Está escrito aqui. Consequentemente, o calor trocado também é positivo, né? Porque o calor trocado, ele é igual ao trabalho realizado, tá vendo? Então, se eu realizo um trabalho de 80 joules, significa que o calor trocado também é 80.
Então, o que está acontecendo nesse ciclo aqui? Se eu for olhar para o gás, para o sistema termodinâmico, está entrando ali uma quantidade de energia na forma de calor, e esse calor está entrando mesmo no sistema porque, como a gente acabou de avaliar, né, o calor total ele é positivo. Tá? Então, sendo positivo é porque está entrando calor no sistema. Né? E aí o trabalho realizado também é positivo, significa que está saindo energia na forma de trabalho, realizado pelo gás. Tá? Quando o Q e o W são positivos, é isso que acontece. Entra calor e sai trabalho. Tá? Então, quando você tem um ciclo acontecendo no sentido horário, você transforma calor em trabalho. Tá? Ou seja, você usa a energia térmica, né? A energia de agitação térmica, para realizar um trabalho útil. De repente, levantar um objeto pesado e tal. Tá? Então, são essas informações que a gente precisa decorar e guardar aí dessa questão sobre o processo cíclico. Né? Quando o ciclo se realiza no sentido horário, você tem um trabalho realizado positivo, significa que o calor trocado também é positivo, tá? Porque eles são iguais. E ainda tem um detalhe, né? O calor, aliás, o trabalho realizado por essa massa gasosa tem que ser a área interna dessa figura fechada aqui. Né? Isso é muito fácil da gente entender por quê, né? E qual é o trabalho total realizado aqui nesse ciclo? É o trabalho de B para C, né? Menos o trabalho de D para A, né? Porque o de D para A é negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa área toda dessa figura, né? Desde o chão aqui, ó, até essa linha em diagonal, tá? Então, você vai pegar essa área dessa região toda e vai subtrair a área desse retângulozinho aqui, ó, que termina nessa linha reta horizontal, tá? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar a área interna dessa região aqui, tá certo? Então, o trabalho realizado num processo cíclico, ele é sempre a área interna dessa figura aqui que representa o ciclo, tá bom? Se a gente for voltar para aquele exemplo da aula passada, qual que é o trabalho total realizado nesse ciclo aqui? É o trabalho, corresponde à área dessa figura, né? Você calcula a área dessa figura, isso dá para você o trabalho realizado. Só que aqui tem um detalhe, o ciclo aqui está se realizando no sentido anti-horário, tá vendo? Então ele é negativo. O trabalho realizado é negativo. Tá? Por quê? Vamos analisar ali a outra situação. Ó, quando o ciclo se realiza num sentido anti-horário, a gente tem agora aqui o trabalho de C para B. Né? Ele continua sendo maior do que o trabalho de A para D, né? Só que a diferença é que esse trabalho de C para D, ele é negativo, tá? Porque ele está fazendo o volume da massa gasosa diminuir, tá vendo? Enquanto que o trabalho de A para D é um trabalho positivo, porque o volume da massa gasosa está aumentando, tá? Então, quando você faz aí a contabilidade, né, dos trabalhos nos 4 processos, né, de B para A dá 0, de D para C dá 0, mas de C para B é um trabalho negativo e grande, enquanto que de A para D é um trabalho positivo e pequeno. Aí, quando você soma tudo, dá um trabalho negativo, tá? Então, qual que é o trabalho realizado no ciclo que se realiza no sentido anti-horário? Continua sendo a área dessa região, só que com um sinal de menos na frente, né? Porque tem que ser negativo, tá? E aí, por essa lógica aqui, né, do calor trocado ser igual ao trabalho realizado, a gente tem que o calor trocado nesse processo também é negativo, né? Então, se o calor é negativo, significa que sai energia na forma de calor do teu sistema. Então, o sistema ele joga a energia para fora, não na forma de trabalho, como acontece nesse primeiro caso, mas na forma de calor, tá? E o trabalho também inverte, né? Ao invés da energia sair na forma de trabalho, essa energia ela entra, ela é realizada sobre o sistema na forma de trabalho, tá? Então, o que um ciclo no sentido anti-horário faz? Pega trabalho, entra energia na forma de trabalho dentro do sistema e sai calor, tá? Sai calor. Isso tem tudo a ver com o princípio de funcionamento das máquinas térmicas, como a gente vai ver daqui a alguns minutos, tá? A gente pode só primeiro dar uma discutida nesse exemplo aqui,
que acaba sendo muito fácil, né? Em relação a tudo isso que a gente acabou de ver aqui até agora, responder o que se pede aqui é muito fácil. Ele diz o seguinte, o sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCA. Ó, ABCA. Tá? Um triângulo aqui, né? Representado a seguir. Né? Quanto vale em Joule o trabalho realizado pelo ciclo completo? Tá? Então, você poderia querer fazer da seguinte maneira: calcula o trabalho de A para B, depois calcula o trabalho, que no caso aqui é zero, né? De A para B é zero, porque o volume não varia. Você pega o trabalho de B para C, pega o trabalho de C para A, soma tudo, e isso dá o trabalho do ciclo. Né? Mas, como aqui a gente tem uma figura que a gente sabe calcular a área muito facilmente, né? Porque é uma linha poligonal, tá vendo? Não tem curvas aqui, são só linhas retas. Então, é muito fácil a gente calcular a área dessa região. E a gente sabe que a área dessa região dá o trabalho realizado, tá? Então, para responder essa pergunta, basta calcular a área de um triângulo retângulo. Você pega a altura, né, multiplica pela base e divide por 2. É o que está escrito aqui, tá? Então, o trabalho realizado nesse ciclo vai ser um trabalho de 5 vezes 10 a 5 joules, tá? Porque a base aqui vale 2, tá vendo? Ó, 2 metros cúbicos, né? Começa no 2 e termina no 4. Então, essa lateral aqui, ela vale 2, tá? E a altura aqui, essa linha vertical, vale 5, né? Só que a gente não pode esquecer que tem que multiplicar por 10 a 5. Está aparecendo aqui no gráfico, tá? Então, você pega um lado, né, 5 vezes 10 a 5, multiplica pelo outro, que é 2, e divide por 2, né, porque é um triângulo. Se fosse um retângulo, não precisaria dividir por 2, mas como é um triângulo, é a metade do retângulo, né? Então, tem que dividir por 2, tá? E aí, o resultado que dá para a gente é 5 vezes 10 a 5 joules. Esse é o trabalho total realizado nesse ciclo, tá? Se você for calcular um por um e somar, tem que dar esse valor aqui, tá? E é um trabalho positivo, né? Por que é um trabalho positivo? Porque está se realizando no sentido horário, tá vendo? Esse trabalho aqui de B para C, o trabalho que corresponde aí à evolução do estado B até o estado C, é um trabalho positivo, corresponde a essa área toda aqui, ó, desde o chão até essa linha em diagonal, né? Enquanto que o trabalho de C para A é um trabalho negativo, que corresponde a esse retângulozinho aqui, né? Então, se tu pega essa área toda até o chão e tira a área desse retângulo, necessariamente sobra a área do triângulo que está ali em cima. Tá bom? Então, se o trabalho realizado vale 5 vezes 10 a 5, em cada ciclo, o calor trocado também vale 5 vezes 10 a 5, tá? Porque a variação de energia interna em cada ciclo tem que ser zero. E como os dois são positivos, tanto o calor como o trabalho, então esse ciclo aqui, o que ele faz? Ele pega a energia na forma de calor, tá? O sistema absorve energia na forma de calor e elimina energia na forma de trabalho. Exatamente, que é exatamente o que faz uma máquina térmica, né? Então, aqui a gente tem uma representação esquemática muito comum de uma máquina térmica, né? A gente geralmente representa a máquina térmica por uma bola, assim, uma esfera, né? E aí essa bola, que representa a máquina, ela puxa a energia na forma de calor da fonte quente e realiza um trabalho. É isso que a máquina térmica faz. Ela serve para isso. O motor de um carro, por exemplo, né? Você tem ali a queima do combustível dentro lá do pistão, né? O combustível entra no cilindro e daí você tem a vela conectada, aquela vela, ela acende, explode, né? Esquenta o combustível, explode, e a explosão daquele combustível faz suspender um êmbolo, né? Que é o que o pessoal chama de pistão, e aí aquilo promove o movimento do carro, né? Então a máquina térmica ela faz isso, ela pega energia na forma de calor e realiza um trabalho útil, que seja útil para a gente de alguma forma, tá? Só que a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível você pegar toda a energia na forma de calor da fonte quente e eliminar na forma de trabalho realizado. Você tem sempre que despejar uma parte dessa energia numa fonte fria, tá?
Então, a máquina térmica, ela está sempre trabalhando entre duas fontes de temperatura, né? Uma fonte quente e uma fonte fria, tá? E aí ela retira uma certa quantidade Q1 de energia na forma de calor da fonte quente, usa parte dessa energia para realizar um trabalho útil, né? Transforma numa forma de energia que seja útil, e uma outra parte é despejada, é desperdiçada para a fonte fria, tá bom? Esse que é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Na verdade, existem dois enunciados, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse é o primeiro, que é devido a Kelvin, né? Foi Kelvin que desenvolveu esse enunciado aqui da segunda lei. É impossível realizar um processo, caso um processo cíclico, né? Cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, tá? Então, você não consegue pegar toda a energia da fonte quente e converter em trabalho útil. Você vai ter sempre uma perda para uma fonte fria, tá bom? E aí, com isso, a gente tem uma definição aqui de um rendimento, né? Para a máquina térmica, tá? Qual que vai ser? Como é que a gente pode medir o rendimento de uma máquina térmica? A gente pega o trabalho realizado, a quantidade de energia que virou trabalho realizado, né? Ou seja, aquela quantidade de energia que você aproveitou de alguma forma, tá? E divide pela quantidade de energia que entrou na forma de calor, tá? É claro que quanto mais trabalho você realiza para uma certa quantidade de energia que entra na forma de calor, melhor a máquina é, né? Ela é mais eficiente, tem mais rendimento, tá? Então, a gente define o rendimento de uma máquina térmica através dessa expressão aqui, tá? Isso aqui, que está aqui na frente, né? Que é a letra que a gente usa para representar o rendimento, é uma letra que no alfabeto grego é o eta, tá? Essa letra é o eta. Então, a gente usa o eta aqui para representar o rendimento de uma máquina térmica. E aí, essa definição aqui, ela pode ser reescrita de uma outra forma, tá? O que é esse trabalho realizado aqui pela máquina? Logicamente que como a variação da energia interna do sistema é zero, né? Porque a máquina térmica ela opera em ciclos. Então, a cada ciclo, a variação da energia interna tem que ser zero, tá? Isso significa que a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. Porque se ficar alguma coisa lá dentro, o ΔU, né? A variação de energia interna não vai ser zero, tá? Então, o que acontece? Esse trabalho realizado aqui, ele tem que ser a quantidade de energia que entrou na forma de calor, menos a quantidade de energia que saiu na forma de calor para a fonte fria, né? Esse trabalho realizado, aqui o W, né? A gente pode usar tanto essa letrinha aqui para representar o trabalho, né, que é o tal, como o W, tá? Eu gosto mais de usar o W, mas aqui na figura aparece o tal, é a mesma coisa. É o trabalho realizado, tá bom? Então, esse trabalho realizado, ele tem que ser esse Q1 menos o Q2, né? Porque Q1 é a quantidade de energia que entra a cada ciclo. Mas a cada ciclo não pode ficar nenhuma quantidade de energia dentro do sistema. A variação de energia interna tem que ser zero. Então, esses dois somados aqui, ó, o Q2 mais o trabalho, tem que dar o Q1, tá? O que é a mesma coisa que você pegar Q1 menos Q2, isso tem que dar o trabalho realizado. Então, no lugar desse W, eu posso escrever Q1 menos Q2, e aí manipulando essa fração aqui, né? Escrevo Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q2, só que Q1 sobre Q1 dá 1, né? Então, esse rendimento ele pode ser escrito dessa forma. 1 menos Q2 sobre Q1, tá? Então, essas duas expressões aqui, tanto essa definição, né, como essa daqui de baixo, elas são a mesmíssima coisa, tá bom? Só estão escritos de maneiras diferentes. Aqui você tem um rendimento escrito em termos do trabalho realizado e do calor recebido da fonte quente. E aqui você tem o rendimento da máquina, né, do ciclo, escrito em termos do calor cedido para a fonte fria e do calor recebido da fonte quente, tá bom? Mas as duas expressões são equivalentes. E aí você vê, através dessa expressão aqui, ó,
que esse eta, né, é sempre um número menor do que 1, né? Porque esse Q2 aqui é um número menor do que Q1, então isso aqui dá uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, né? Vamos supor, meio, né? E aí esse número 1 menos meio dá meio, tá? Então o eta, o rendimento da máquina térmica, é um número sempre menor do que 1, tá? Por isso que a gente pode representar esse eta aqui como um percentual, né? Sempre um percentual. É uma fração da energia que entra na forma de calor, né, que corresponde aí ao que sai de trabalho realizado, tá bom? E vale também a gente observar o seguinte, ó, qual que é a unidade desse eta aqui? Isso tem que ser medido em qual unidade? Ó, aqui em cima a gente tem energia, trabalho, né, energia. E aqui embaixo também. O Q1, que é a quantidade de energia que entra na forma de calor, é energia. Então, energia por energia, uma divisão de energia por energia, isso aqui é adimensional. Tá? Isso não tem dimensão de nada. É um número sem unidade. Por isso que a gente pode representar em termos de percentual. Tá? O percentual é uma coisa que não tem dimensão física, né? É uma fração. Tá? Então, resumindo, né? O que diz a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível a gente construir uma máquina térmica, né, que seja capaz de pegar toda a energia de uma fonte quente, né, na forma de calor, e converter isso completamente em trabalho útil, tá? Você vai ter sempre um desperdício, vai ter sempre uma rejeição de calor para uma fonte fria, tá? Por isso que nenhuma máquina térmica vai ser possível ter aí um rendimento de 100%. Tá? Não existe nenhuma máquina térmica que tenha rendimento de 100%. Né? Para isso aqui dar 100%, essa fração aqui teria que dar zero. Ou seja, o Q2 teria que ser zero. Mas aí isso viola a segunda lei da termodinâmica. Tá? Não tem como você construir a máquina que faz toda essa seta vermelha virar trabalho útil aqui. Você vai ter sempre um desperdício aqui. Então, esse Q2, ele nunca é zero, né? Consequentemente, essa fração aqui nunca vai dar 1. Né? Esse resultado aqui nunca vai dar 1. Tá? Então, é impossível a gente construir uma máquina térmica que tenha rendimento de 100%. Tá? E aí, logo mais, a gente vai ver que quem define o rendimento máximo de uma máquina térmica é um ciclo chamado ciclo de Carnot. Tá? Então, o rendimento máximo de uma máquina térmica depende, como a gente vai ver, da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria. Tá? Então, isso é uma máquina térmica, né? Que opera de acordo com um ciclo que se realiza no sentido horário. Porque ela pega calor e transforma em trabalho. Assim como o ciclo no sentido horário, como a gente viu. Tá? Mas ainda tem o ciclo no sentido anti-horário, né? O que a gente viu sobre o ciclo no sentido anti-horário? Né? Esse ciclo pega trabalho e transforma em calor. Tá? Então não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui numa máquina térmica. Né? Então será que existe alguma máquina que tenha relação com o ciclo realizando no sentido anti-horário? Né? A resposta é sim, existe uma máquina que faz isso. Né? A máquina que faz isso é uma máquina frigorífica. Tá? Então, o que é uma máquina frigorífica? É a geladeira da casa da gente, né? Ela tem ali um motor, né? O que esse motor faz? Esse motor, ele realiza um trabalho sobre um gás, né? Que está ali na parte de trás da geladeira. E aí, ao realizar trabalho sobre esse gás consegue retirar calor, né, de uma fonte fria e transportar para uma fonte quente. Tá? Então, quando esse gás ele realiza trabalho do motor da geladeira, o que você está fazendo é transportando energia de dentro da geladeira, na forma de calor, né? De dentro da geladeira para fora. Tá? E aí, com isso, você faz o ambiente interno da geladeira ficar frio. Tá? Porque esse transporte de energia aqui, ó, da fonte fria para a fonte quente, ele não vai acontecer espontaneamente. Né? Se você pega um objeto gelado e coloca ele em contato com um objeto quente, você não vai conseguir espontaneamente fazer aquele gelado ficar mais gelado e o quente ficar mais quente. Né?
Para você conseguir fazer com que isso ocorra, você tem que manipular aquele sistema. Então, você tem que realizar um trabalho sobre ele, tá? Então, uma máquina térmica faz isso. Você tem aqui um elemento que manipula, né? Que realiza um trabalho sobre o sistema, e aí, com isso, você consegue retirar calor, um calor Q2, de uma fonte fria, e transportar energia na forma de calor para uma fonte quente, tá? Por isso que a parte de trás da geladeira fica quente, né? E você está retirando o calor do interior da geladeira e transportando para fora, para o ambiente externo, né? Desde que você realize um trabalho ali sobre o sistema que está atrás da geladeira, tá? Então, a máquina térmica, ela faz justamente aquilo que o ciclo no sentido anti-horário faz, tá vendo? Você realiza trabalho sobre o sistema, então entra energia na forma de trabalho, e com isso você consegue retirar energia na forma de calor, tá? Então, a máquina frigorífica, ela transforma trabalho em calor. Então, se a gente for olhar para esse esquema aqui, o que a gente tem? A gente tem uma quantidade de energia na forma de calor Q2 saindo da fonte fria, né? Entrando na máquina, e aí a gente tem um trabalho sendo realizado sobre a máquina, sobre o sistema da máquina, né? Então, essa energia W aqui também está entrando, tá? Mas a variação de energia interna do sistema tem que ser zero, porque isso está operando em ciclo, né? E a cada ciclo a variação de energia interna é zero. Então, esse calor que entra e esse trabalho que entra tem que ser igual à energia que é transportada para fora na forma de calor, que é esse Q1 aqui, tá? Então, como é que a gente pode definir uma eficiência para essa máquina frigorífica? O que você quer, afinal de contas? Para que você constrói uma máquina frigorífica? Para gelar alguma coisa, né? Para deixar o ambiente frio, o mais frio que for possível, realizando o menor esforço possível, tá? Então, a gente pode definir a eficiência da máquina frigorífica através dessa expressão aqui. Ó. Para um certo trabalho que eu tenho que fazer, né? Quanto mais calor Q2 eu tirar da fonte fria, melhor. Tá? Então, essa é a definição de eficiência de uma máquina frigorífica. Tá? E aí, o funcionamento da máquina frigorífica está condicionado também à segunda lei da termodinâmica. Só que aí a gente tem um enunciado diferente, que é um enunciado devido a cláusulas, né, que diz isso aqui. Ó. É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Tá? Então, você não consegue fazer o calor fluir do frio para o quente espontaneamente. Você precisa de uma máquina sobre a qual você realiza um trabalho para que isso aconteça. Tá? Isso é a segunda lei da termodinâmica também. Então, você vê que são dois enunciados, né, que aparentemente são diferentes, mas, na verdade, eles são equivalentes. Tá? Então, aí ao longo da história, né, quando isso estava sendo estudado no início, existia uma disputa, né, entre o Lord Kelvin, né, o Thomson. Kelvin, na verdade, é como se fosse um codinome. O nome do cara mesmo era Thomson. Né? Então, o Lord Kelvin, que era o Thomson, ele disputava lá com Clausius, né, para ver quem é que tinha razão a respeito da segunda lei da termodinâmica. E depois, com o tempo, se percebeu que os enunciados dos dois eram equivalentes. Né? Eles só estavam observando o ponto de vista diferente do mesmo fenômeno. Tá? Então, a gente tem aqui o princípio de funcionamento de uma máquina térmica. O que a máquina térmica faz? Pega calor e transforma em trabalho, rejeitando um pouco de calor para uma fonte fria. E a gente tem aqui o princípio de funcionamento de uma máquina frigorífica, né? Que puxa calor de uma fonte fria e joga para uma fonte quente. Né? Claro que desde que eu realize um trabalho sobre o sistema aí que faz essa máquina funcionar. Tá? Então, a maneira como a gente pode definir a eficiência da máquina frigorífica é através dessa expressão. Né? Porque quanto mais calor Q2 eu conseguir retirar da fonte fria, né, para um certo trabalho realizado, melhor. Tá? Então, tem um detalhe, né, em relação a essas duas definições aqui, que é o seguinte, ó,
No caso do rendimento da máquina térmica, a gente acabou de ver que esse número aqui ele é sempre menor do que 1. Ele não pode ser menor do que 1. Agora, no caso da eficiência da máquina frigorífica, aí não, ele pode ser maior do que 1. Ele pode ser menor, igual ou maior do que 1. Tá? Esse Q2 aqui, ó, ele pode ser maior do que o W. Tá? Então, se o Q2 é maior do que o W, esse E aqui vai ser maior do que 1. Né? Então, a eficiência de uma máquina frigorífica a gente não pode escrever em termos de percentual. Não faz sentido, né? Porque isso aqui pode ser maior do que 1. Agora, o rendimento não. O rendimento ele é sempre menor do que 1. Então, ele pode ser escrito em termos de percentual. Tá? Aqui está o resumo disso tudo que eu falei aí, né? Ó, a máquina térmica, o sistema termodinâmico opera em ciclos no sentido horário, porque o calor entra no sistema e sai trabalho. Tá? Então, a máquina térmica ela transforma calor em trabalho. Enquanto que a máquina frigorífica, o sistema termodinâmico opera em ciclos no sentido anti-horário, né? Porque entra energia na forma de trabalho e sai energia na forma de calor. Tá? Então, a máquina frigorífica transforma trabalho em calor. Certo? Aqui já tem essa discussão sobre máquina de Carnot. Eu vou deixar para a gente fazer essa discussão na próxima aula. É porque é o seguinte, o que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é aquele ciclo que vai conferir à máquina térmica, né, o maior rendimento possível. A gente acabou de discutir aqui que a máquina térmica não pode ter rendimento de 100%. Né? Então, deve existir um valor limite para o rendimento. Né? Quem define esse rendimento máximo é o ciclo de Carnot. Tá? Então, a gente vai deixar isso aqui para a próxima aula. Vamos ver só esse exemplo aqui rapidinho, antes de acabar. Faltando uns minutinhos aí, né? Para a gente ver uma aplicação mais numérica dessas regras aí de rendimento, né, da máquina térmica. Tá? Então, você tem uma máquina térmica que absorve 6.000 joules de calor numa fonte quente, né? E aqui se pergunta qual é o rendimento dela, né, se ela cede para a fonte fria 4.000 joules de energia. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo? Vamos olhar para a figura aqui, que fica mais fácil de entender. Você tem uma máquina térmica, tá? Da fonte quente, ela retira a cada ciclo 6.000 joules de energia. Tá? E aí joga para fora, na forma de calor, uma quantidade de calor Q2 aqui, de 4.000 joules. Né? E qual que é o rendimento dessa máquina? Ó, se entra 6 e é despejado, né, é desperdiçado 4, significa que o trabalho útil realizado é de quanto? É de 2, né? Então, por essa definição, a gente vai pegar 2 e vai dividir por 6, né, que é a mesma coisa que 1 sobre 3, ou seja, 0,33333. Esse é o rendimento dessa máquina, de 33%. Bom? A gente pode analisar esse rendimento a partir dessa expressão aqui também, como a gente viu, elas são equivalentes. Né? Então, ó, se a energia rejeitada para a fonte fria é de 4.000 e a energia retirada da fonte quente é de 6, então você vai ter aqui 1 menos 4 sobre 6. Então, 1 menos 4 sobre 6. Tá? Então, 4 sobre 6 é 2 sobre 3, né? Se fizer a continha, vai dar 1/3. Igualzinho que você encontrou lá em cima, não pode ser diferente, né? Então, esse é o rendimento da máquina térmica. Tá vendo aqui a conta? Ó, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria é de 4.000 e a quantidade de calor retirada da fonte quente é de 6.000. Tá? Então, se você simplificar, né, subtrair, né, 1 menos esse valor aqui, 2 sobre 3, dá 1/3, que é 33%. Então, esse é o rendimento da máquina quando ela retira 6.000 e rejeita 4. Tá? Aí aqui na letra B, as informações elas mudam. Qual é a quantidade de calor que ela cede para a fonte fria se o rendimento é de 10%? Tá? Então, aqui o problema meio que inverte, né? Em relação à letra A.
Na letra A, você tem a quantidade de calor rejeitada e calcula o rendimento. Aqui na letra B, é o contrário, o rendimento é dado, tá vendo? 10%, ou 0,1, né? E você tem que descobrir quanto vale o Q2, a energia rejeitada para a fonte fria. Tá? Então, fazendo essa continha, a gente chega à conclusão que se o rendimento da máquina é de 10%, então o calor rejeitado vai ser de 5.400 joules. Tá? Ou seja, se o rendimento é de 10%, logicamente que a máquina só vai transformar em calor útil, né? Aliás, só vai transformar em energia útil 10% daquele calor que entra. Tá? Então, se entra 6.000, só vai virar 600 joules de trabalho. O resto vai ser despejado para fora. Tá? Então, o calor despejado, ó, é 6.000 menos 600, tá vendo? 5.400 joules. Tá? Esse outro aqui já está falando de máquina de Carnot, então a gente vai deixar isso para a próxima aula, porque eu vou deixar para discutir o ciclo de Carnot na aula que vem. Tá bom? Então é o seguinte, esse assunto que a gente está estudando agora, a termodinâmica, é um assunto que ele é relativamente importante, né, para vocês que fazem química, porque isso aqui depois provavelmente vocês vão precisar, pelo menos um conceito ou outro, quando vocês forem estudar lá físico-química, termoquímica, tá? E é um assunto meio, assim, que não é difícil, né, conceitualmente. Ele é bem fácil de aceitar as coisas, não tem nada muito contra-intuitivo acontecendo aí, mas é muito cheio de informação, tem muito detalhe, né? Então, se você der uma lida, der uma estudada e assistir as videoaulas que estão lá na plataforma, isso entra melhor na cabeça de vocês, tá? Procurem aprender esse assunto, porque pode ser bastante útil para vocês aí mais para frente. Tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se já... A lista de presença. Pois é, e na aula de hoje a gente ainda falou de um assunto que é mais complexo, na verdade, né? Que é essa coisa da segunda lei da termodinâmica. Mas é porque a gente fez uma revisão, né, do que a gente viu na aula passada. Então, se ficou um pouco sem entender na aula passada, agora ouvindo pela segunda vez fica mais fácil de entender. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre isso, pode ficar à vontade para perguntar. Alguma dúvida das questões lá da plataforma? Na quinta? Como assim? Não, ele está perguntando se a gente só vai ter aula quinta-feira, porque terça é feriado. Ah, terça-feira é feriado? Nem sabia, não. Tá bom, eu acho que sim. 7 de setembro. Ah, é, 7 de setembro é terça-feira, é verdade. Tá certo. É só na quinta mesmo. Vou parar de gravar aqui. Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, por hoje a gente já está liberado já, tá, gente? Boa noite.